Então, eu quero ministrar a palavra. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por tudo que já aconteceu até aqui, por todos os milagres que já foram liberados. Vimos curas acontecendo aqui, Senhor, no momento que a pastora ministrava junto com a tua igreja. Nós vimos a adoração do Senhor trazendo o céu para este lugar, o teu Espírito, Senhor, se manifestando em meio à adoração. Senhor, libertação financeira em meio às ofertas. Eu sei que milagres aconteceram aqui hoje e que o Senhor ainda vai falar mais a cada coração, e outros trarão outros ordens, Senhor, nos outros cultos. E eu quero te pedir, Pai, que agora o Senhor pregue para nós, fale conosco, desate o nosso futuro nessa mensagem, abra a nossa mente, abra o nosso coração, que os nossos ouvidos estejam atentos a Ti, e nada e nenhum pensamento consiga nos desviar de estar inteiros aqui nesta hora. Eu te peço, em nome de Jesus, me conecta a Tua voz, a Tua boca flua pelos meus lábios, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço, amém, amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Depois você não precisa nem de correr para lá, que eu trouxe bastante material, então acho que vai dar para todo mundo. Conselhos para um crescimento saudável e sustentável, que eu quero falar hoje. João 15, versículo 16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Esse texto é um texto bem conhecido no Evangelho de João, aonde muitas vezes a gente usa a primeira parte dele para a salvação. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Ou seja, fala de chamado, de salvação. A última parte a gente é muito utilizada para falar de oração. Eu mesmo já preguei sobre oração e usei essa parte, porque ele diz para que tudo que você pedir ao Pai vos conceda. Mas eu quero usar o meio desse versículo hoje, aonde a Bíblia está dizendo assim: e vos designeis para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. É sobre isso que eu quero falar. A gente acha que escolheu Deus. Esse texto já diz que não foi você que escolheu Ele, foi Ele que escolheu você. Às vezes a gente fala: pastor, mas se eu não tivesse passado por aquele problema, eu não estaria aqui. Eu acredito num Deus que não precisa de problema para você estar aqui. Ele está aqui. Você vem aqui porque conheceu o verdadeiro Deus. Pode ser que Deus use até situações que Ele não provocou na sua vida para te trazer perto dEle. Mas eu não acredito num Deus que precisa da desgraça para fazer a graça. Eu acredito num Deus que faz a graça independente da desgraça. Eu acredito num Deus que não precisa que José seja vendido para o Egito para que Deus cumpra o propósito dele. Mas eu acredito num Deus que, já que José foi vendido para o Egito, o meu propósito vai se cumprir do mesmo jeito. Você está entendendo nisso? Há uma diferença muito grande sobre aquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos que Deus precisa do mal para fazer o bem, então nós estamos errados, porque nós servimos um Deus que não pode dar o que não tem. A única coisa que Ele tem é que a Bíblia diz que Deus é bom. Então, se Deus é bom, Ele não pode dar o mal, porque Ele não pode te dar o que Ele não tem. Então, se alguma coisa de mal está acontecendo, pode acreditar, não é Deus que está te dando, mas Deus pode transformar todo o mal em bênção. Aí é Deus que está agindo. Toda maldição pode ser transformada em bênção. Então agora nós entendemos que nós temos um Deus que não precisa da desgraça para fazer a graça, e não precisa que aconteça um acidente para te curar. Mas se acontecer, o nosso Deus está conosco. Emanuel, Deus conosco, presente, sempre estará, para que faça tudo aquilo que veio para nos destruir, servir de escada para subir para onde a gente tem que chegar. Você pode dar um aplauso ao Senhor por causa disso? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu creio. E aí, dentro desse Deus que eu creio, que eu falei aqui rapidamente que eu creio que é o nosso Deus, eu olho para esse texto e eu vejo Deus falando assim: olha, eu vos escolhi. Algumas pessoas pensam que, porque Deus procura verdadeiros adoradores, as pessoas pensam que Deus é um ser egocêntrico que precisa ser adorado, porque senão ele morre. Amigo, na verdade, nós que precisamos adorar, porque senão a gente morre. É o contrário.
E aí, ele nos escolheu, não foi apenas para ficar cantando. Ele tem ótimos cantores no céu. Aliás, aqui vocês tocam muito bem, mas se vocês fossem concorrer com os anjos, vocês perdiam. Os melhores backs da terra não conseguem com os melhores backs do céu. Escute, nós somos apenas uma cópia que ficou ruim por causa do pecado. Antes era a cópia original, mas depois ficou ruim por causa do pecado. Então, se tem alguém que toca bem, você vai encontrar ele diante do trono de Deus. Se tem alguém que canta bem, você vai encontrar cantando para Deus ao vivo. Então, esse Deus tão grandioso, que está acostumado com uma qualidade extrema que a gente nunca viu na terra, para nos ouvir, mesmo desafinado, quando você canta, porque Ele te criou. E assim como um filho fica lá pequenininho falando papai, e o pai para ouvir, não importa o que você está falando, se você estiver falando com ele para te ouvir, porque é igual você com seu filho. Por isso que às vezes a gente desafinado cantando chama a atenção de Deus, por um simples motivo: você é filho. Por um simples motivo, você é filho. E o filho pode falar tudo errado e a gente fala: que cansinha. É assim ou não é? Ele pode falar, ele faz a conta errada e a gente fala: que menino inteligente. É assim ou não é? Se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá o vosso Pai que está no céu? Não se compare em paternidade com Deus, Ele ganha de mim e de você de largada. Esse é o nosso Deus. Aí esse Deus nosso, que sabe que a gente é imperfeito, que a gente vacila várias vezes, Ele está dizendo na sua palavra uma coisa, Ele está dizendo assim: olha, eu chamei vocês, não é porque eu precisava de adorador, eu tenho um monte de adorador top aqui, vocês estão achando que vocês estão fazendo muita coisa, pregando, cantando, fazendo isso, esses caras aqui, ó, no céu, dão um banho em vocês, mas eu escolhi vocês, não foi só para me adorar, não foi só para isso, mas eu vos designei, porque eu tenho um propósito. Qual é? Que vocês deem fruto e o fruto permaneça. Sabe qual que é a vontade de Deus? Que você dê fruto. Sabe qual é a vontade de Deus? Que eu dê fruto, que o fruto permaneça. Porque escuta uma coisa, a Bíblia diz que o fruto permaneça, não é só dar fruto. Porque quando a gente olha para Gênesis diz: crescei, multiplicai, frutificai. Aliás, o início do versículo começa: e Deus os abençoou, dizendo: crescei, frutificai, multiplicai e dominai. Dominai o que? Sobre todas essas coisas. Porque Deus não tem alegria em ver você crescer e depois diminuir. Deus não tem alegria em ver você comprar e depois ser obrigado a vender. Deus designou você para conquistar e não perder o que conquistou. Está no texto. Eu vos designei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não tem alegria no Pai quando você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas Deus quer que você ache o caminho dele para que você vai, fique, depois vai e continue, depois vai e cresça, depois vai e avance, até que você se pareça tanto com ele que as pessoas te confundam com alguém que elas ainda não descobriram, mas vão descobrir que é Jesus na sua vida. Porque é possível a gente se parecer tanto que as pessoas confundam. Pedro se pareceu tanto que a pessoa que estava falando com ele: você é um deles. Ele disse: não, não sou. Ele falou assim: não tem jeito, seu jeito de falar é igual ao jeito dele. A gente tem que crescer tanto na graça do Senhor que o nosso jeito vire o jeito dele. E aí ele nos designou para que a gente dê fruto e o vosso fruto permaneça. Agora escute: há uma árvore para dar fruto, primeiro ela tem que ser plantada, amém? Depois ela tem que crescer. Não há fruto sem crescimento. Então esse texto, ele está falando sobre crescimento, porque está embutido. É porque Deus está falando no final, o fruto. Mas antes do fruto tem que ter o crescimento. Então a Bíblia está dizendo: eu designei para que você cresça, para que você dê fruto, e o fruto não seja perdido, seja um fruto perene. Então quando eu olho para esse texto, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa aqui. É o que? Crescer, frutificar e não perder nenhum fruto. Sabe o que Deus quer que você faça? Cresça. 2018 chegou, cresça. Você está só no 14º dia do ano, não é do mês. Você está no 14º dia do ano. Se Deus fez o mundo em 6 dias, ainda tem mais de 350 dias para Ele fazer vários mundos acontecerem na sua vida. No mundo familiar, no mundo financeiro, no mundo dos negócios, no mundo emocional. Irmãos, acredite, esse é o ano que Deus vai criar novos mundos na sua vida, novos tempos na sua vida. Agora veja bem, assim quando a gente olha uma árvore que é plantada, ela precisa de cuidado, sim ou não?
Mesmo para que ela cresça, precisa de cuidados. Alguém tem que regar, alguém tem que ver se não está crescendo erva daninha em volta, alguém tem que tomar cuidado, alguém tem que ver. Para quê? Para que esse crescimento seja sustentável. E é isso que eu quero pregar hoje. Conselho. Foi combinado para não deixar ninguém dormir. Fique em paz. Então, escute só. Escute só, acordou todo mundo também? Ok? Então olha só, escute só. Eu quero então dar alguns conselhos, rapidamente, para um crescimento saudável e sustentável. Amém? Então vamos lá. Primeiro conselho, Provérbios 21, versículo 5. Vamos lá. Abre a sua Bíblia, o seu smartphone, mas bota o smartphone no modo avião para Satanás não usar o WhatsApp. Mas vamos lá, é o que eu falei, não deixa de chegar perto, deixa ele longe. Provérbios 21, versículo 5, diz assim: o pensamento do diligente tendem à abundância, mas o de todo apressado tão somente à pobreza. Eu vou ler de novo. Os pensamentos do diligente tendem, não está afirmando, tendem à abundância, mas o de todo apressado tão somente a pobreza. Escute, olha que texto interessante em Provérbios. Ele está dizendo: o pensamento diligente tende a dar certo. Não está falando que vai dar certo, mas ele vai fazer uma afirmação na outra parte do versículo. Ele vai dizer: mas o de todo apressado tão somente a pobreza. Você tem uma tendência no início e uma afirmação no final. Ele está dizendo: todo cara que planeja, que tem uma diligência em fazer as coisas, ele tende a fazer as coisas dar certo. Ele está dizendo: todo cara apressado, só resta um fim para ele, a pobreza. Então o primeiro conselho que eu quero te dar: cresça sem pressa. Você quer um crescimento saudável e sustentável? Cresça sem pressa. Irmãos, existem coisas na nossa vida que vai demorar. É triste, eu queria falar: amanhã não vai acontecer. Mas não é verdade. Tem coisa que até vai acontecer amanhã sim, porque você já está esperando há um tempão. Mas olha só, tem coisas que a gente está orando tem 10 anos. Tem coisa que eu estou orando há 8, não chute, estou falando a quantidade certa, há 8 anos e não aconteceu ainda. Teve um dia que simplesmente eu comentei com a minha esposa, aconteceu na semana seguinte, uma coisa que eu nem estava orando. A gente não consegue entender porquê, mas amigo, preste atenção, o diabo tem usado a pressa como inimigo do crescimento. O diabo tem feito com que a nossa pressa faça a gente sair do lugar certo. O diabo está fazendo com que a nossa pressa faça a gente escolher aquilo que não era para nós. Hoje em dia as pessoas chegam na faculdade e falam assim: eu quero fazer um vestibular. O cara pergunta: para qual curso? Ele fala: qual que termina mais rápido? Não é mais pela vocação, é pelo tempo que recebe o diploma na mão. Irmão, você vai ter que ter uma escolha hoje: ou você tem compromisso com a pressa, ou você tem compromisso com o seu futuro. Porque futuro e pressa não andam junto. Porque toda vez que o diabo olhar para mim e para você apressado, ele vai tentar botar um negócio chamado atalho. E na vida de um crente não existe um lugar mais longe para chegar do que o atalho. O atalho é o lugar que vai fazer você demorar mais. O atalho é aquilo que o diabo prepara para te tirar do foco e fazer você ter que voltar lá no início. Então, meu irmão, pode estar demorando, pode estar difícil, pode chegar alguém que parece que é a resposta de Deus, como para Davi. Hoje o Senhor colocou o inimigo na sua mão, a sua resposta tem que ser como a de Davi: não posso tocar no ungido do Senhor, porque tem coisa que parece que é Deus que está fazendo, mas é o diabo que está fazendo. E por isso a gente precisa de discernimento espiritual, porque o diabo sabe o que a gente precisa, e o que a gente está sonhando, e o que a gente quer. E aí, sabe o que a gente acaba fazendo? Deus dá uma promessa para você aqui nessa igreja, e aparece uma outra pessoa que diz assim: vem para cá porque eu preciso de um ministro de louvor. E aí o diabo vai dizer: tá vendo, ninguém te valoriza lá, vai para lá. Ó Deus abrindo a porta aí. Amigo, Deus não precisa de ajuda, Deus só precisa que você espere, mais nada. Quando o Abraão parou de esperar, o diabo deu uma solução para o problema que parecia que Deus não queria resolver. Por quê?
sempre vai ter um atalho para impedir o seu crescimento. Sempre vai ter um jeito, porque o diabo vai tentar fazer com que a pressa seja o seu maior inimigo. As pessoas vão atravessar uma rua e por causa de 30 segundos morrem atropeladas por causa da pressa. Às vezes a gente está tão apressado em casa que a gente sai, trancou tudo, apagou o fogão lá, e quando chega dentro do carro, na metade do caminho ou no olho, a gente pensa: caramba, será que eu deixei a panela acesa? Mas porque a pressa, você tem a sensação que esqueceu o que você não esqueceu, e aí tirou a tua paz. Amigo, a pressa tira a paz. A pressa faz com que você não viva os seus melhores momentos. A pressa faz com que a gente viva ansiosamente, tudo pra gente, nós não temos tempo. As pessoas falam assim: pastor, eu não procurei um médico porque eu não tenho tempo, eu estou tão corrido, tão apressado. Aprende uma coisa: se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que dar um jeito de arrumar tempo para cuidar da sua doença. É só uma questão de escolha: ou arruma tempo agora ou arruma tempo depois. Mas a pressa não deixa a gente cuidar da nossa saúde, não é verdade? Não dá tempo, mas aí bate, fica ruim lá, dá um piripaque e a gente cuida. Só que podia ter cuidado antes, mas é a pressa. A pressa não deixa a gente receber as coisas no lugar que deveria receber. Então, se você quer ser alguém que vai crescer, então você não pode ter compromisso com a pressa, você tem que ter compromisso com o seu futuro. Se alguém chegou mais rápido, o problema é dele, mas o seu tempo vai chegar, porque Eclesiastes diz: há um tempo para tudo. Pastor, mas eu estou ficando velho. É o que Moisés também achava, mas com 80 anos ele começou para ter que viver mais 40, porque quando você começa no tempo certo, o tempo também se estica na sua vida. Existe um tipo de bambu que leva de 5 a 8 anos para crescer, mas leva de 60 a 120 anos para florescer. Você, irmão, tem que entender o seguinte: algumas coisas na sua vida você vai ter que ter paciência. Esse dia eu estava pregando na igreja lá e eu estava falando com eles: nós temos que começar a aprender com José. Jacó virou para José e falou assim: eu sei que o Senhor vos visitará e vos tirará dessa terra e devolverá a terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Aí agora José não viu isso acontecer. Quando ele vai morrer, ele chama os seus irmãos e diz: eu sei que o Senhor vos visitará, e quando vos visitar, leve os meus ossos daqui. Lembra desse texto? 430 ou 500 anos depois está acontecendo o que? Os ossos estão entrando na promessa. Escuta uma coisa: o que Deus não cumprir agora é porque os teus ossos vão cumprir, mas que a promessa vai se cumprir, vai se cumprir. Mas existem coisas que para a promessa se cumprir, o teu osso não vai poder cumprir. Então eu quero te dizer que antes de você morrer, tem promessa que vai ter que acontecer, senão Deus não vai ter cumprido a palavra dele. E o que você tem que fazer? Só confiar até a morte. Não morrer é porque Deus ainda vai fazer. Você está entendendo isso? Então não tenha pressa. Segunda coisa, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. A Bíblia diz assim: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também nos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se desse, disse: Senhor, não importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Segunda coisa que a gente precisa para ter um crescimento saudável e sustentável: aprenda a priorizar. Vou te dar um exemplo simples. O que é mais importante, estar no culto aqui hoje de manhã ou estar dormindo em casa? Vocês estão com dúvida? Então, que bom. O que é mais importante? Servir ao Senhor ou cuidar das suas coisas? São coisas que é fácil. Agora eu vou te fazer uma pergunta, não responda. Pergunta de pastor, não é para ser respondido, é para ser refletido. Pergunta: o que é mais importante? Servir Jesus ou ouvir Jesus?
Não responda. O que é mais importante? Servir Jesus ou ouvir Jesus? Porque priorizar coisas que são infinitamente superiores às outras é fácil, mas chega um momento na nossa vida que nós temos que priorizar coisas que todas são importantes. E acontece na vida de Maria e Marta essa necessidade de priorizar o que é importante naquela hora. Só que ela tinha duas coisas importantes. Marta e Maria estavam entre dois dilemas: eu sirvo Jesus porque ele chegou na minha casa, ou eu ouço Jesus porque ele chegou na minha casa? E parece que Marta viu como prioridade o que? Eu vou servi-lo. E a Bíblia, por isso que ele diz: não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Ela estava servindo quem? Jesus. É uma coisa importante, servir Jesus. Mas agora, por que ela está questionando isso? Porque a outra priorizou o quê? Não, Jesus não está aqui toda hora, então eu vou ouvi-lo. E de repente parece que Marta que está certa porque está servindo, e parece que Maria que está certa porque está ouvindo, e Jesus vai dar o seu veredito. Marta, ela escolheu a melhor parte. Aqui eu vou aprender uma coisa: se você não aprender a priorizar, você sempre vai perder a melhor parte. Olha o que a Bíblia está dizendo: Marta, você perdeu a melhor parte porque você priorizou na ordem errada. Agora é hora de ouvir, depois você me serve. Eu sei que você está preocupado em que a casa fique bonita, que a comida fique na hora certa, mas agora a prioridade é ouvir o que eu tenho que dizer. E Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. Todas as vezes que você priorizar a coisa certa, pode vir o diabo tentar pegar, pode vir os problemas tentar pegar, mas olha o que Jesus falou: quando a gente prioriza a coisa certa, nunca será tirado de nós. Então a gente tem que aprender que o nosso crescimento depende das prioridades que a gente elenca. O nosso crescimento vai passar pelas prioridades, e não é fácil elencar as prioridades. É fácil dizer se era para estar dormindo ou estar no culto, mas é difícil dizer se agora é hora de ouvir ou se é hora de servir. Maria priorizou de forma equivocada, e todas as vezes que a gente priorizar de forma errada, nós vamos ficar com a pior parte, nós não vamos ter a melhor parte. E a gente precisa entender que nós precisamos de priorizar as coisas. Escute, João Batista priorizou pregar o arrependimento, e ele teve sucesso porque ele tinha uma prioridade. Paulo priorizou os gentios, e ele conseguiu alcançar os gentios. Neemias priorizou reconstruir um muro, por isso ele não parou para falar com Sanbalate, porque quando você tem uma prioridade, não é qualquer um que consegue te parar. Você não dá atenção para a pessoa errada, você não para para jogar conversa fora, você não para para responder Facebook, os caras que estão lá perturbando a tua vida. Por quê? Porque você tem uma prioridade, e minha prioridade é essa. Eu não paro para falar com Sanbalate, porque ele não é minha prioridade. Então não deixa outro entrar no meio da sua prioridade. Jesus prega o reino de Deus, e ele é essa prioridade. A prioridade de Daniel entrou no reino da Babilônia e disse: a minha prioridade número 1 é não me contaminar. O cara virou o chefe dos magos, dos feiticeiros, sem se contaminar, porque a prioridade dele era uma: não me contaminar. Você sabe quando é que a gente vai conseguir fazer as coisas? Quando a gente fala: essa é a minha prioridade, eu não mudo enquanto não acabar. A gente é muito bom para começar as coisas, é ruim para terminar as coisas. A gente começa um monte de coisa e não termina nada, e vem uma frustração na nossa vida: na minha vida nada dá certo. Não, é porque você não está priorizando. A pergunta é: qual é a sua prioridade? Porque se você entender qual é a sua prioridade, o seu foco vai estar naquele lugar e ninguém te desvia do caminho. Terceira coisa, Daniel capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz assim: e o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos. Por favor, repita comigo: 3 anos. Quantos anos? 3 anos. Para que ao fim deles pudesse estar diante do rei. E ao fim dos dias o quê? Dos 3 anos, em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos não se acharam pessoas como Daniel, Ananias, Arias, por isso permaneceu diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe perguntou, achou 10 vezes mais inteligente do que todos os outros. Pastor, o que isso tem aqui a ver? Deixa eu te posicionar.
Daniel era hebreu, não cria nos deuses da Babilônia. A cultura da Babilônia era uma aberração para o que ele cria e para os ensinamentos de Deus. Mas agora ele é levado cativo para uma cidade que ele não está afim de morar, para andar com um povo que ele não quer andar, e para estudar um estudo que não acredita e que ele não está afim de estudar. Mas a Bíblia diz que ele ficou 10 vezes melhor naquilo do que os outros. Pare e pense. O cara fica 10 vezes melhor do que o cara local, do que o cara que conhece a cultura, do que o cara que sabe o idioma, do que o cara que desde pequenininho está ouvindo aquilo. Ele vai estudar na mesma escola do cara, e quando vai ser aprovado não tem ninguém melhor que ele, porque ele é só 10 vezes melhor do que o melhor que tiver na sala, estudando o que não quer, morando onde não quer, não acreditando no que está estudando. Mas aqui eu vou aprender uma coisa com Daniel, irmão. Você sabe quando é que a gente vai crescer? Quando a gente fizer bem feito, mesmo que não esteja afim. Ah não, mas o meu chamado é aquele, irmão. O teu chamado é aquilo que estão chamando agora. Você está entendendo isso? Não, meu chamado é para música. Alguém te chamou para tocar? Não. Te chamou para quê? Para cuidar da cozinha? Esse é o teu chamado de agora. Porque não existe chamado se não tem quem chama. Ah, o meu chamado, não, você está te chamando, esse não vale. Se o teu chamado é esse, tem que ter quem chame. Você está entendendo? E sabe por que a gente não descobre o nosso chamado? É porque o nosso chamado está nos chamando para lá e a gente está se chamando para lá. E a gente fala, eu não vou para lá porque o meu chamado é para cá. Mas peraí, alguém está te chamando lá? Não. Então se está chamando aqui, pode ser que a ponte seja ali para lá. José não foi chamado para ir para a prisão, mas levaram ele para a prisão. E a prisão abriu a porta do palácio, porque interessa o seguinte: muitos são os planos dos homens, mas é o propósito de Deus que vai se cumprir. Então, não tem chamado. Você não pode dizer qual é o teu chamado se não tem ninguém que te chame, porque senão você está se chamando. Então, se você está nessa igreja e te chama, você é um pregador, meu chamado é para pregar, mas estão te chamando para cuidar dos livros lá atrás, esse é o teu chamado de hoje. Enquanto você não cumprir esse chamado, o teu do futuro não chega, porque é de fé em fé e de glória em glória. E se você não tem fé para servir lá atrás, você nunca vai estar pronto para servir lá na frente. Você está entendendo isso? José vai servir no Egito, o homem mais poderoso depois de Faraó. Na primeira ele precisou servir de graça na casa de Potifar, de graça na prisão, para depois acessar a riqueza do Egito. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer acessar a riqueza do Egito sem se preparar para a riqueza não contaminar a gente. Amigo, preste atenção. O reino de Deus é uma escola que vai passando de fase, e se você não passar, você repete a fase. E aí você diz, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Ouça, para que estão te chamando? E aí você vai descobrir qual é o seu verdadeiro chamado. E pode ser que, coincidentemente, lá no final descubra que era aquele que você imaginava. Você está entendendo isso? Amém ou não? Essa parte ficou feia. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado. Então eu vou aprender o terceiro conselho que eu aprendo aqui com Daniel. Se a gente quer crescer, se prepare para não ter que improvisar. Se prepare. Você pode repetir isso comigo, didaticamente? Se prepare para não ter que improvisar. Olha o que Daniel faz. Ele sabe que daqui 3 anos ele vai estar na presença do rei. Se ele é igual a alguns de hoje, ele fala, não, no último ano eu dou uma acelerada e aprendo o que tem que aprender. Não, o cara vai fazer autoescola, aí ele é obrigado a ir porque tem que botar o dedo. Ele fica sentado lá, eu já vi isso. Quando eu fui fazer aula de moto, o cara bota lá o dedo e fica fazendo nada. Irmão, presta atenção numa coisa, vai repetir a fase. Escuta o que eu vou te dizer. Se prepare para não ter que improvisar. O cara pode ser o rei de improviso. O cara tem um orgulho, não, cara. É só dar uma lidinha, eu estou pronto. Mas aprende uma coisa: sucesso não aceita improviso. Para sucesso é obrigatório ter preparo. Pastor, mas eu estou crescendo improvisando. Mas um dia você vai encontrar com Daniel que se preparou e vai ter que dar o lugar para ele. Porque aprende uma coisa:
todo improvisador, um dia vai ter que dar lugar para quem se preparou. Essa parte não ficou boa, dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Nós precisamos entender que se a gente quer crescer, não dá para improvisar. Não dá para chegar no culto à noite hoje lá na igreja e falar, o Senhor vai me dar. Isso é coisa de preguiçoso, ou então de muita revelação um dia ou outro. Não, o Senhor vai botar na minha boca o que eu vou dizer. Se até Daniel teve que se preparar para um troço que ele não estava afim, por que a gente vai improvisar, irmão? O improviso muitas vezes mostra que a gente não está pronto para aquilo que a gente diz que está pronto. Jesus estava preparado, Paulo estava preparado, as pessoas estavam preparadas. Prepare-se para não ter que improvisar. Quarta coisa, 2 Crônicas 26, versículo 14 ao versículo 15. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinados para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque muito maravilhosamente foi ajudado por Deus, até que se tornou forte. Escute, ele contratou peritos que inventaram armas. Enquanto vinha um soldado com um arco de flecha, ele tinha lá um cara que soltava não sei quantos de uma vez só, porque eles inventaram coisas que soltavam flechas, soltavam pedras. O exército dele se tornou mais poderoso, não era pela quantidade de homens, é porque ele estava à frente do seu tempo. Aqui eu vou aprender a quarta coisa: se você quer crescer, não pare no tempo. Se eu e você queremos crescer, não podemos parar no tempo. Nós temos que avançar. Você tem um Deus que pode te dar ideias. Você tem um Deus que pode te dar starts que só Ele pode te dar. Existem coisas escondidas que estão escondidas em Deus, e Ele dá a quem Ele quer. Por isso diz: batei, abri-se-vos-á, buscais e achareis, quando buscar de todo o vosso coração. A nossa comunhão com Deus pode abrir caminhos que só Ele conhece. É o mar vermelho que só tem um botão que abre ele, só Deus sabia qual era, abriu o mar, o povo passou. E há portas que só servem para você, se alguém tentar entrar vai morrer afogado. Então não fique com pressa, porque se a porta se abriu e é tua, se alguém entrou, não fica. E se ficou é porque não era tua ainda. Então fique tranquilo, ninguém vai pegar o que é seu. O que é seu está guardado em Deus. Então eu olho aqui, o que a gente não pode fazer é parar no tempo. Não dá, as coisas mudam. Irmãos, eu fui fazer uma pesquisa sobre a Kodak. A Kodak, ela tinha uma unidade, dentre todas no mundo, ela tinha uma unidade no estado de Nova York, numa cidade lá. A unidade dela era 5,3 quilômetros quadrados. Você sabe o que é? Uma empresa que a unidade dela, os prédios dela são 5,3 quilômetros quadrados. 200 prédios dentro desses 5 quilômetros. Em 2012 ela decretou falência. Só nesse prédio, só nesse conjunto de prédios ela tinha 30 mil funcionários. Em 2012 ela tinha 300, ou 2015. Por quê? Não se preparou para foto digital. Ah, irmão, presta atenção. Sucesso exige preparo. Porém, sucesso exige atualização. Não pare no tempo. Quantos aqui ainda revelam foto? Se tiver alguém, eu vou orar por você no final do culto. Ninguém mais vai assim, ó. Eu vim aqui revelar minhas fotos. Eu vim revelar. Qual era o nosso sonho? Vamos ver a tua idade agora. O nosso sonho era o seguinte: ter aquela Polaroid, bateu e saiu. Tem gente que tentou ficar sério, mas não aguentou. Porque era o nosso sonho ter uma Polaroid. Hoje se der de graça, de brinde, ó, vem aqui, compre isso. De raiva não vai por causa da Polaroid. Atualiza. Não pare no tempo. Porque se você parar no tempo, o tempo te exclui. Se você parar, você é excluído. Quem não se espata, quem não se prepara, quem não se atualiza é excluído. Se atualiza, não fica o resto da sua vida dizendo: mas era assim que minha mãe fazia, era assim que meu pai fazia. Olha, eu não preciso, eu já ganho tanto, eu já ganho não sei o que, eu já ganho 15 mil por mês, eu não preciso mais de fazer curso. Se atualiza, porque sempre tem alguém que se prepara mais. As coisas mudam. O que adianta ter sido o melhor datilógrafo
Lembra? Você riu. Só porque agora eu não te avisei o que era, você riu. Você sabe o que eu estou falando? Um dia meu filho olhou uma máquina de escrever e falou: pai, o que é isso? Ele tinha uns 8 anos de idade. Ele foi na casa do meu pai tipo, mostrando desse lado. Aí ele falou: pai, que maneiro! E pegou o papel lá e ficou brincando com a máquina de escrever. Irmão, se prepare para você não virar um museu. Seus netinhos ficam para tu assim, igual se você tivesse num vidro assim para visitação. Eu admiro meu pai, está lá com 70 e pouco, mas mexe na internet, pinta os canecos, não sei o que. Fala com seu irmão, se atualiza, você vai ser excluído. Não pare no tempo, vai fazer algum curso, vai fazer alguma coisa. Não é que as pessoas dão sorte, é que elas se preparam mais. Última coisa, a gente termina aqui. Gênesis 41, versículo 37. Olha o que diz: e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca governará o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Quando Faraó queria mandar em José, ele tinha que subir no trono. Olha o que ele disse: somente no trono eu vou ser maior que você. Fora dele você manda em tudo. Você queria esse nível de bênção? Teu patrão chegar para você e falar assim: ó, a chave da empresa está aqui, só no meu trono eu vou ser maior que você, mas o resto é você que manda tudo. Você está entendendo o nível que o cara chegou? Mas olha, eu vou traduzir o que a Bíblia está dizendo. E disse para os seus servos, falou para os servos primeiro, não foi para Daniel, não foi para José: acharíamos um cara como esse? Nós tiramos uma sorte grande. Esse cara é tudo que a gente precisa para esse tempo. Aí ele vai para José e diz: porque Deus te fez saber isso, e você é tão inteligente e sabe como tu, você é esse cara. E aí sabe o que a gente se perde no meio do caminho? A gente é bom de orar e ruim de se preparar. A gente com oração e jejum abre porta de emprego, mas aí o nosso trabalho não mantém a porta aberta, a gente é demitido. Irmãos, desculpa, mas eu vim aqui hoje para te fazer chorar. Você está entendendo? É o 14º dia, você pega no tranco hoje, vai ficar ruim. Presta atenção numa coisa: Senhor, estamos na campanha 21 dias de jejum e pau comendo no diabo. O diabo já não aguenta mais de tanto apanhar e já abriu as portas, até a porta de literatura, e fala: para que já está aberta, tem a outra lá, dá um jeito aí, e não sei o que. Aí você vai lá e entra, e é expulso da porta, porque não estava pronto para ficar. José foi só apanhando, pau, 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 pau. E aí, pelo sobrenatural, continue usando o sobrenatural. O que leva ele à presença de José foi o sobrenatural. Da presença de Faraó foi o sobrenatural. Ele tinha um dom espiritual. Qual era? Interpretação de sonhos. E esse dom espiritual levou ele lá. Agora não foi o dom e o sobrenatural que manteve ele lá, não. Foi na hora que acabou a interpretação e ele tinha um dom natural de administrar. Ele fez isso na casa de Potifar, fez isso na prisão, e de repente quando ele chega lá na frente, ele vai usar esse dom. Acabou Deus de falar, acabou aqui, ele fala: então eu vou dar um conselho para o senhor, faz o seguinte, faz isso, separa e tal, bababá, babá, babá. Ele deu uma pausa, aguenta um minutinho, ele vai lá para o servo dele e fala: cara, esse cara aí arrebenta, a gente tem que contratar ele. E o cara vira o chefe. Por quê? Porque é Deus que abre porta, mas é você que se mantém lá. A missão de Deus é abrir a porta. Agora quem fica lá dentro é você. Quem tem que se preparar e se atualizar para estar lá dentro é você. E aí vai dizer: o diabo fechou a porta. Não, amigo, Deus abre, mas ele não vai te manter lá sem você ter condições. Dá um sorriso para o senhor que está do seu lado. Aqui vai o 5º conselho e eu termino. Busque ser o melhor. 5º conselho: busque ser o melhor. Olha o que o texto diz: onde acharíamos um cara como esse? Onde acharíamos um varão como esse? Sabe o que você tem que fazer? Seu patrão tem que pensar 20 vezes antes de demitir e falar assim: será que eu consigo outro cara igual a esse? É melhor dar o aumento que ele está pedindo. Amigo, preste atenção.
Não são as pessoas que te fazem valiosos, é você que se faz o teu valor. Por isso tem pedreiros que quando você vai fazer obra, você vai contratar, o outro diz assim: olha, mas você devia contratar o fulano. Não, mas fulano é mais caro. Aí ele fala assim: mas vale o preço. Ensinaram pra gente que caro é aquilo que a gente não pode comprar. Não. Caro é aquilo que a gente pode comprar, mas não vale o preço. Você foi lá, quebrou em 2 dias, você disse: não vale nada, foi caro. Preste atenção numa coisa: quando vale o preço, sempre tem alguém que paga. A questão é, qual que está sendo o nosso preço? Quanto a gente está valendo? Quanto está valendo alguém nos contratar? Quanto está valendo alguém ter a gente ao lado dele? Porque acredite numa coisa, a gente pode até ser caro, mas se valer o preço, Deus chamou alguém para pagar. Deus chamou o Faraó para pagar o preço do José. Preste atenção numa coisa: o seu crescimento não vai te destruir. Você ter dinheiro não vai te destruir, porque senão o diabo te dava dinheiro para acabar logo contigo. Mas acredite numa coisa: Deus abre a porta, Deus faz o sobrenatural, Deus abre a porta do palácio, mas é José que tem que se manter lá, é você que tem que se manter lá, é você que tem que mostrar para o seu patrão que vale a pena, é você que tem que mostrar para o mercado que o teu patrão está te pagando pouco e é uma oportunidade para ele te levar pagando o dobro. Já aconteceu isso comigo. Sabe o que a gente tem que entender? Não existem coisas caras, existem coisas que não valem o preço. E se a gente quer crescer, nós temos que nos tornar os melhores. Escute uma coisa: quem é que ganha numa Olimpíada da medalha de ouro? Quem é que ganha? Quem ficou em primeiro lugar. Agora a pergunta do pastor não é para responder, é para refletir. Quem é que ganha a medalha de prata? A gente vai responder o que ficou em segundo lugar, mas a resposta certa é o que tentou ser o primeiro. Mas porque não conseguiu ser o primeiro, conseguiu a medalha de prata. A pergunta que eu faço, sem você responder: quem é que fica com a medalha de bronze? Não é o que ficou em terceiro, é o que entrou tentando ser o primeiro. Sabe qual é o nosso problema? A gente tenta entrar no seu 10º e fica em 100º. Você tem que entrar nas coisas pensando: se Deus está comigo, eu posso ser o primeiro. E se por acaso não for possível, você vai ser o segundo, você vai ser o terceiro. Não porque você escolheu o terceiro, porque você falou: aquele lá é o meu lugar. Saiba, o que os olhos não viram, o que não subiu o coração dos homens, o que os ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Se coloque de pé. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã. Quero te agradecer por este povo lindo que está reunido aqui nesta manhã. Quero te agradecer porque o Senhor nos mostrou essa manhã